Bem, eu iniciarei a minha apresentação falando um pouco, do projeto europeu de cooperação, que vem aí a constituir um exemplo paradigmático da evolução da cooperação judiciária em matéria penal no âmbito da sociedade. Bem, e aí para alcançar tal feito, foi necessário, portanto, esforços comuns e mecanismos de cooperação mais abrangentes, já que existiam um elevado número de sujeitos envolvidos. Tais instrumentos, que antes permaneciam a nível da política externa, hoje têm como cerne matérias mais vastas e complexas. A cooperação aí em matéria de justiça apenas alcançou uma autonomia própria no Tratado de Maastricht, em 1992, que acabou estabelecendo, no lugar das disposições do Ato Único Europeu, a chamada política externa e de segurança comum, como um desenvolvimento da cooperação política europeia. Dessa maneira, a cooperação em assuntos de justiça desmembrou-se da matéria de cooperação política no âmbito europeu, sendo instituída como terceiro pilar da União Europeia. Portanto, foi desta forma que atingiu pela primeira vez sua autonomia e seu próprio lugar na construção da União Europeia como protagonista, como era necessário para atingir a forma de matéria comunitarizada pelo Tratado de Lisboa em 2007, passando a constituir parte do direito supranacional da União. Entretanto, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, aboliu-se a estruturação dos três pilares, o comunitário, o da política externa e o da cooperação judiciária em matéria penal e policial, generalizando aí os atos legislativos aplicáveis à arquitetura institucional das comunidades europeias, o antigo primeiro pilar, ou seja, os regulamentos, diretivas, decisões e recomendações, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem competência plena, de forma que apenas a política externa e de segurança se rege por regras e procedimentos próprios. É importante também ainda salientar aqui que na matéria da cooperação judiciária em matéria penal da União, o referido tratado ele instituiu o princípio do reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais como um princípio angular na cooperação dessa matéria, incluindo a aproximação das disposições legislativas e os regulamentos dos Estados-membros. O Tratado de Lisboa estabeleceu ainda que o Parlamento Europeu e o Conselho, através de diretivas, podem estabelecer aí regras mínimas, tendo em vista as diferenças entre as tradições e o sistema jurídico dos Estados-membros, quanto à admissibilidade mútua de provas, aos direitos das vítimas e a outros elementos específicos do direito processual penal. E estendeu a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia à totalidade do espaço de liberdade, segurança e justiça, salvo algumas exceções impostas pelo próprio tratado. A abordagem comunitária da cooperação em matéria penal passou a determinar aí a necessária harmonização dos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros como uma forma de atingir os progressos necessários em matéria de integração europeia na justiça penal como um fruto da segurança recíproca. Por fim, ainda é importante destacarmos aqui que o Tratado de Lisboa atribuiu força jurídica vinculante à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que passou a ter o mesmo valor de tratados para os Estados-membros. Desse modo, a União, a dispor de um catálogo de direitos fundamentais que pode ser invocado perante o Tribunal de Justiça da União e os tribunais nacionais. Quanto ao Tribunal de Justiça da União, tendo em vista a sua principal função ser a de garantir a efetividade e autonomia do ordenamento da União, a proteção desses direitos fundamentais, destes direitos do cidadão, serem privilegiados ou não tendo em conta a primazia do direito da União, bem como ilustrou também a nossa colega Fernanda na última apresentação. Ainda quanto ao princípio do reconhecimento mútuo, tem-se que ele reforça a coordenação
entre as autoridades judiciárias nacionais, cujo objetivo comum é o de eficácia do sistema penal, que tem como sustentáculo a confiança nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, que, por sua vez, aí, assume como pressuposto uma semelhança fundamental entre esses sistemas jurídicos relativamente à matéria de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Portanto, os mecanismos de cooperação assentes neste princípio do reconhecimento mútuo, ele parte de um elevado grau de confiança mútua entre os respectivos sistemas de justiça nacionais, com um diálogo aí direto entre as autoridades judiciárias envolvidas. Este cenário acaba possibilitando que as decisões de natureza penal emitidas por um Estado seja acatada e respeitada pelos demais, né, independente das diferenças entre as várias ordens jurídicas, sendo ainda executada nos termos que foram proferidos. Contudo, é válido lembrar que tais decisões não são executadas de forma automática. A autoridade judiciária de execução deve, pelo contrário, ter a faculdade de ponderar sobre a situação individual da pessoa visada, por esses mecanismos de cooperação. Nesse sentido, pode-se afirmar que é subjacente ao desenvolvimento dessa livre circulação de decisões penais o valor da dignidade humana, tendo aí, como a nossa colega Sandra também falou, como uma pedra angular da proteção dos direitos fundamentais na ordem jurídica da União. No caso dos mandados de detenção europeu e da decisão europeia de investigação, por exemplo, tem-se que, por um lado, é determinado que sua inexecução apenas se torna possível quando inobservado ou violado um dos requisitos aí exigíveis expressamente indicados. Portanto, nesse sentido, as causas de recusa do mandado de detenção europeu e de uma DEI são excepcionais e podem ser obrigatórios quando taxativamente indicadas ou também facultativas. Isso significa dizer que a estruturação desses mecanismos de cooperação assenta no objetivo último aí de eficácia da justiça penal, seja para deter uma pessoa, ou para ser entregue ao Estado que a solicita, seja para uma determinação da execução de uma medida investigativa, seja cumprida em outro Estado. Nesse caso, estamos diante da vertente securitária da cooperação judiciária na União Europeia. Porém, por outro lado, tem-se que as referidas medidas de cooperação também prevêem que a sua inexecução possa se dar quando algum desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa em causa venha a ser violado. Dito de uma outra forma, uma DEI ou um MDE podem ser aí recusados quando a autoridade de execução considere que alguns dos direitos fundamentais dessa pessoa visada tenha sido desrespeitado, ou seja, esteja aí em risco o ser, mesmo que tal possibilidade não venha a ser contemplada numa causa explícita de recusa. Quanto a esse aspecto em si, estamos diante da vertente garantística da cooperação dentro da União. Sendo assim, é possível vislumbrar que as autoridades europeias, no que toca à cooperação judiciária em matéria penal, vêm principalmente desde a resolução de 30 de novembro de 2009, traçando um roteiro com uma série de medidas reforçando as garantias processuais e o respeito pelo Estado de Direito, no âmbito dos processos penais, objetivando em constante equilíbrio aí entre os anseios securitários e garantísticos da cooperação em matéria penal. Efetivamente, sobre o mandado de detenção europeu, tem-se que constituir a primeira concretização do princípio do reconhecimento mútuo, consistindo em uma decisão judiciária emitida por um Estado-membro com vista à detenção, entrega por outro Estado-membro de uma pessoa procurada. Dessa forma, substitui o elemento-chave aí do processo de entrega,
que era o pedido pelo próprio mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária competente e judicializando e acelerando esse processo, simplificando o seu controle e as condições de entrega. Com esse novo mecanismo, resta estabelecido o contato direto aí entre a autoridade judiciária competente para emitir o mandado de detenção e a autoridade judiciária competente para a execução deste mandado no outro Estado-membro. Entretanto, a diretiva da DEI apenas determina que a autoridade judiciária de emissão e é a autoridade judiciária do Estado-membro de emissão competente para emitir um mandado de detenção europeu nos termos do direito desse Estado. Quanto às condições de entrega, o MDE prevê 3 causas de não execução obrigatória: a anistia, a idade e o nebis idem, e prevê também 7 causas de não execução facultativa: a dupla incriminação, o duplo procedimento penal, a prescrição, o nebis idem por decisão de um Estado terceiro, a nacionalidade, a residência, ou a pessoa também encontrar-se em um Estado-membro de execução. A decisão europeia de investigação é uma decisão emitida ou validada por uma autoridade judiciária aí de um Estado-membro para que seja executada em outro Estado-membro, ou aí várias medidas de investigação com a finalidade de obter elementos de prova. A DEI, ela vem abranger qualquer medida de investigação, que nela vigora a regra da transmissão direta e dos contatos diretos entre as autoridades judiciárias. E com o desdobramento do princípio do reconhecimento mútuo, a autoridade judiciária do Estado de execução, quando interpelada pela autoridade do Estado de emissão, deve, no caso, agir como se tivesse sido interpelada por uma autoridade em seu próprio Estado. E aí, dentro desta nova cultura de cooperação, a DEI, ela também traz um limitado elenco de causas de recusa de sua execução. Desse modo, uma DEI emitida, ela só será recusada se, em iguais circunstâncias, em casos internos, tal medida não fosse igualmente possível de executar, em função do nebis idem, da existência de imunidade ou privilégios, da verificação do eventual prejuízo aí para os interesses nacionais de segurança, ou se de todo modo tal medida não pudesse ser executada, ainda que fosse por questões meramente internas. Bem como a DEI diz a respeito de uma infração penal alegadamente cometida fora do território do Estado de emissão, a conduta para a qual tiver sido emitida a DEI, não constitui infração à luz da lei do Estado de execução, a menos que se relacione com uma infração incluída nas categorias de infrações constantes do anexo da diretiva. Por fim, uma DEI também pode ser recusada se houver motivos aí substanciais para crer que a execução de medidas de investigação indicadas na DEI será incompatível com as obrigações do Estado de execução nos termos do artigo 6º do Tratado da União Europeia e da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. O que se observa da leitura do texto da diretiva e de alguns recentes julgados é a dispersão quanto à indicação e definição de quais venham a ser as autoridades judiciárias competentes para a emissão ou até mesmo execução de uma DEI, uma vez que a DEI determina que a autoridade de emissão deve ser entendida como um juiz, o tribunal ou um juiz de instrução, um magistrado do Ministério Público competente no processo em causa, ou qualquer outra autoridade competente definida pelo Estado de emissão e que, no caso em apreço, atue enquanto autoridade de investigação no processo penal de competência para ordenar aí a obtenção desses elementos de prova no processo de acordo com a lei nacional.
Bem, o Ministério Público do Estado de emissão também, após análise da sua conformidade e com as condições de emissão de uma lei, ao abrigo da presente diretiva, designadamente as condições previstas do artigo 6, é que se a lei tiver sido validada por uma autoridade judiciária, esta também pode ser aí equiparada, né, à autoridade de emissão para efeitos de transmissão da lei. Bem, por um outro lado, a lei determina que a autoridade de execução deve ser entendida como uma autoridade com competência para reconhecer a lei e garantir, né, a sua execução de acordo com a presente diretiva e com os procedimentos aplicáveis num processo nacional semelhante. Portanto, esses procedimentos podem exigir uma autorização do tribunal no estado de execução, nos casos previstos na lei desse estado. E aí, para ilustrar essa problemática, eu trago aqui, né, 2 julgados do Tribunal de Justiça da União Europeia. O primeiro, de 16 de junho de 2020, Viena versus Alemanha. Os ministérios públicos aí da Alemanha e da Áustria são, respectivamente, autoridades de emissão e de execução das decisões europeias de investigação, conforme aí a diretiva 2014/41 da União. Esse processo tem o Ministério Público de Hamburgo, né, onde a Alemanha emitiu uma lei para que o Ministério Público de Viena, na Áustria, lhe fornecesse determinados dados de uma conta bancária domiciliada na Áustria, como o direito deste país, né, exige para a prestação dessas informações a autorização prévia de um juiz. O Ministério Público de Viena pediu ao Tribunal Regional Penal de Viena, na Áustria, que procedesse aí essa autorização. O Tribunal Regional de Viena pergunta ao Tribunal de Justiça se a jurisprudência proferida sobre a independência do Ministério Público no âmbito dos mandatos de detenção europeu é transponível para a lei. Aí a referida jurisprudência determina que o Ministério Público, né, alemão não pode ser considerado uma autoridade judiciária de emissão de um mandado de detenção europeu pelo fato de correr um risco de ser direto ou indiretamente sujeita a ordens ou instruções individuais por parte do Poder Executivo. A razão para não reconhecer o Ministério Público alemão como autoridade de emissão do MDE dizem respeito aí à sua falta de independência perante a possível, né, recepção de ordens do Poder Executivo em processos específicos. E esse preceito é baseado no fato de o domínio natural do MDE corresponder a uma grave ingerência do poder público na vida de uma pessoa, qual seja sua intervenção no direito de liberdade de uma pessoa em causa, protegido aí pelo artigo 6º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que deve ser reservado a juízes independentes em sentido estrito, né, conforme o acórdão de 27 de maio de 2019. Contudo, quando a gente vem se tratar de uma lei, o mesmo entendimento ele não deve ser aplicado automaticamente. Afinal, a lei ela não interfere tão intensamente no direito da liberdade resguardado pelo artigo 6º da Carta de Direitos Fundamentais. Ademais, seguindo a lógica da lei, a execução de uma decisão, né, deve ser feita de acordo com o processo nacional semelhante, né, nos casos em que a execução ela vai aí exigir uma autorização do tribunal no estado de execução. Seja essa intervenção não convertendo o órgão jurisdicional numa autoridade de execução, ou seja, o Ministério Público continua aí a ser autoridade de execução. Ao apreciar o pedido de autorização, o juiz não tem aí que averiguar quais eram as ligações do Ministério Público da Alemanha com o poder executivo de tal estado.
Caso contrário, o Tribunal de Viena estaria introduzindo, né, um requisito suplementar não previsto na diretiva da DEI. Dentro de uma outra perspectiva, o TJ, Tribunal de Justiça da União Europeia, né, entendeu que o Tribunal da Áustria, relativamente à DEI, deve tratar a autorização da medida requerida pelo Ministério Público da Alemanha como se fosse feita pelo Ministério Público da Áustria. Nesse sentido, o TJUE também, no âmbito da DEI, ele considera como autoridade de emissão os ministérios públicos de todos os Estados-membros, independente de sua posição institucional relativamente ao Poder Executivo. Portanto, o fato do Ministério Público de um Estado-membro poder aí receber instruções individuais do Poder Executivo não é suficientemente, né, para recusar, pelo menos não de modo sistemático, a execução de uma DEI devidamente emitida. E aí, eu também trouxe, né, o acórdão do TJUE no processo Reino Unido versus Bulgária de 10 de março de 2021. O acórdão C648 de 2021 tem por objetivo um pedido de decisão prejudicial apresentado ao TJUE pelo Tribunal do Reino Unido relativamente a um mandado de detenção europeu emitido por um procurador da Procuradoria da Bulgária. E vale lembrar que, quanto à autoridade judiciária de emissão ou execução de um MDE, nesse caso, a respectiva diretiva determina que o artigo 6º traz a autoridade judiciária de emissão como autoridade judiciária do Estado-membro de emissão, competente aí para emitir um mandado de detenção europeu nos termos do direito desse Estado. Também traz a autoridade judiciária de execução, sendo a autoridade judiciária do Estado-membro de execução competente para executar o mandado de detenção europeu nos termos do direito desse Estado, e também tendo cada Estado-membro informando o Secretariado-Geral do Conselho da autoridade judiciária competente nos termos do respectivo direito nacional. Pois bem, sendo assim, o presente caso, ele se baseia, né, em uma decisão proferida pelo mesmo procurador, adotada em 2019, que ordenou a detenção de um sujeito num período máximo de 72 horas, direcionado à autoridade competente do Reino Unido. O sujeito visado em causa, né, foi detido e preso preventivamente no Reino Unido em março de 2020, com base nesse mandado de detenção europeu. Contudo, o referido sujeito ele contestou a validade desse MDE, sustentando que o sistema judiciário búlgaro não cumpre aí as exigências da diretiva do MDE, conforme a interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia, segundo aí a qual o sujeito visado pelo MDE deve contar com 2 níveis aí de proteção dos direitos fundamentais, conforme também o acórdão Bob-Dodds, né, de junho de 2016. Bem, posto que, no presente caso, tanto o mandado de detenção europeu em causa como o mandado de detenção nacional ou a decisão judicial com essa mesma força, eles foram aí emitidos pela Procuradoria da Bulgária. E assim, o Tribunal de Magistrados do Reino Unido decidiu aí suspender a entrega e submeter ao TJ da União Europeia a questão prejudicial de saber se, quando é pedida a entrega de uma pessoa, né, e tanto a decisão de emitir um mandado de detenção nacional, como a decisão de emitir um MDE, são adotadas por um procurador aí do Ministério Público, sem necessariamente a intervenção de um tribunal antes mesmo da entrega. A pessoa procurada, né, aí está sendo beneficiada da proteção
em 2 níveis, como determina o Tribunal de Justiça da União Europeia. O TJ entendeu que as exigências inerentes à proteção jurisdicional efetiva de que deve beneficiar uma pessoa objeto de um MDE não são preenchidas quando tanto o MDE como a decisão judicial nacional em que o MDE se baseia são emitidos por um procurador qualificado como uma autoridade judiciária de emissão aí nos termos da diretiva da DEI. Mas que não podem ser sujeitos à fiscalização jurisdicional aí do Estado-membro de emissão antes da entrega da pessoa procurada pelo Estado-membro de execução. Aí, se a gente for olhar para um outro prisma, tem-se que o Estado-membro, né, em outras palavras, determina que a fiscalização jurisdicional da decisão de um procurador de emitir um MDE apenas aconteça após a entrega da pessoa procurada, não cumprindo a obrigação do Estado-membro de emissão de aplicar essas regras aí processuais que permitem a um órgão jurisdicional competente efetuar, antes desta entrega, uma fiscalização da legalidade do mandado de detenção nacional ou da decisão judiciária com a mesma força aí executiva adotada por um procurador. Bem, em suma, dos casos apresentados, o que se percebe do estudo dos dois, aqui hoje que eu trago para vocês, é que todas essas problemáticas, elas estão atreladas à questão da amplitude do que vem a ser a autoridade competente para emitir uma DEI ou um MDE. Posto que, aos estados é dada uma grande amplitude para decidir quais são essas autoridades competentes. Desse modo, a ausência de critérios para determinar aí quais os poderes ou função que atribuem a determinada autoridade a competência de emitir uma dessas decisões vem levando esses tipos de problema na execução dessas decisões. Ou seja, a ausência de critérios mais objetivos aí para determinar quem pode, o que e por que pode, ao meu ver, parece enfraquecer a cooperação no âmbito aí da União. Porém, por outro lado, se admitirmos que traçar critérios objetivos para tanto, seria aí uma forma de reforçar a execução dessas decisões. Impõe-se a questão de se saber quais seriam esses critérios ou esses parâmetros nesse âmbito. Por exemplo, no caso de ideia atrelada a uma eventual restrição do direito à privacidade, como estudado no primeiro caso, não deveria ser emitida somente após o controle judicial no estado de emissão, sendo que um juiz, é o maior garantidor dos direitos fundamentais do acusado ou o suspeito em matéria de processo penal. No caso do MDE, analisando aí o segundo caso, a eventual decisão de detenção de um sujeito não deveria ser somente emitida após análise da legalidade realizada também por um juiz, posto que estamos aqui tratando do direito à liberdade de alguém. Essa problemática das autoridades judiciárias de emissão é uma consequente dúvida aí quanto à execução, até mesmo recusa, de uma DEI ou de um MDE. Ainda é uma percepção, vamos dizer assim, imatura, que eu pretendo aprofundar, mas que me chamou aí bastante atenção e me despertou um certo interesse
em pesquisar nessa área, logo quando me deparei com esses dois acordos. Portanto, ainda tenho aí um longo trabalho a fazer e desenvolver. E é isso. Muito obrigada.